Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero ser grato a Deus por essa rica, imensa oportunidade de estar falando do amor de Deus. Amém? Eu quero ser grato a Deus pela vida do pastor Eliezer Filho. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, e o versículo 1. Diz assim a palavra inerrante do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro para a sua família, para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais das vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão do animal, do cordeiro. Êxodo 12 e o versículo 21 diz assim: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro para cada casa, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhe em um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia, e passem o sangue da viga superior nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer, quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios. Verá o sangue da viga superior nas laterais da porta e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na porta de vocês para matá-los. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo 12, o versículo 39. Então, à meia-noite, o anjo do Senhor, ou a morte, passou, e todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do primogênito que estava no calabouço, e também as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se lamentarão, e houve grande pranto no Egito. Nunca houve uma noite no Egito tão trágica como essa. Quem conhece a palavra do Senhor nos fala que Deus chamou Moisés. Deus teve um propósito na vida de Moisés. Além de Deus ter chamado Moisés, ele saiu do Egito. Ele era considerado o príncipe do Egito, um dos príncipes do Egito. No Egito havia o trono real, o trono do faraó, havia o trono da rainha e havia as cadeiras, o chamado trono dos príncipes. E ali estava Ramsés de um lado e Moisés estava do outro. E Moisés teve que largar tudo. Moisés largou
a fama de ser chamado filho de Faraó para uma chamada. E nós que temos uma chamada com Deus, necessitamos largar tudo. Moisés era considerado o maior arquiteto ou engenheiro na época do Egito. As pirâmides foi construída à mão de Moisés. Moisés, ele fez toda a planta para que hoje, até hoje, estivesse aquelas pirâmides naquele lugar. O interessante é que o cientista não consegue desvendar tamanho mistério sobre as pirâmides, e eles relatam que foi construído por alienígenas, porque eles acham que o homem não tinha capacidade ou não tinha tecnologia suficiente para levantar tamanhas pedras e construir as pirâmides do Egito. Mas Deus havia dado toda essa inteligência a Moisés para que ele usasse como libertador de Israel. E como libertador de Israel, ele foi até a Faraó, todo mundo sabe a história. Ele apresentou que foi Deus que o enviou, chamado Eu Sou. As pragas foram lançadas, mas mesmo as pragas sendo lançadas no Egito não era o suficiente para que Moisés saísse com o povo. O coração do faraó estava fechado. Faraó estava quieto, sem querer libertar o povo de Deus. Não havia esperança, mesmo com aquelas pragas que vinham sobre o Egito. E a Bíblia diz que Deus se revelou a Moisés, pediu que Moisés levantasse todos os homens, todas as mulheres, todos os israelitas, as comunidades de Israel que estavam naquele lugar, para que cada casa tenha um cordeiro. O que me chama a atenção é que houve uma evolução, que era um cordeiro para cada casa, para cada família. Naquela época, uma família, ela tinha equivalente de 7 filhos, 8 filhos. Era difícil você ver uma família, mesmo sendo escravo, com 2, 3 filhos. O povo israelita era um povo que se multiplicava. Então era um cordeiro para cada casa. Você não entendeu o que Deus quer trazer para você em 2024. Eu vou explicar para você. No Velho Testamento, antes de Deus revelar esse profundo a Moisés, e ele disse: esse dia será lembrado e será chamado Páscoa, a minha Páscoa. Naquele exato momento, Deus, ele sabia todos os propósitos. Quando a Bíblia diz que era um cordeiro para cada família, sabe por que Deus pediu que Moisés colocasse isso para o povo? Porque na época de Abraão, na época dos patriarcas, na época de Caim e Abel, a Bíblia diz que Caim foi levar o seu sacrifício, Abel também foi levar o seu sacrifício. A Bíblia diz que cada um tinha um cordeiro. Um cordeiro de um estava limpo, um cordeiro de um estava pronto para o sacrifício, estava preparado. Havia apenas um ano, menos de um ano aquele cordeiro. Mas a Bíblia diz que era ao contrário de Caim. A Bíblia diz que o sacrifício de Caim era sujo, era ovelha suja, era coisa de terceira categoria, e Deus não aceita nada sujo, nada de terceira categoria. Deus não aceita. Deus quer coisa boa, Deus quer o melhor de você. E eu imagino que quando Deus viu aqueles 2 sacrifícios, Deus só aceitou o sacrifício de Abel.
Porque a ovelha de Abel, o cordeiro de Abel, o sacrifício de Abel, os animais que Abel havia levado, estava limpo. E nessa época, na época de Abraão, quando o homem pecava, eles pegavam um cordeiro e o sacrificavam pelo pecado daquela pessoa. Vou explicar melhor. Antes de Moisés dizer que era um cordeiro para cada casa, antes que Deus desse essa palavra a Moisés, bem antes, era um cordeiro para remissão de pecados de uma pessoa. Vou dar um exemplo. Na época de Abraão, se 12 pecasse, era obrigatório, naquele exato momento, sacrificar 12 cordeiros. 12 cordeiros. Aí Moisés, ele traz uma revolução para nós hoje. Não será mais assim, não será um cordeiro para cada pessoa, mas será um cordeiro para cada família. Aleluias! Um cordeiro para cada família. Olha o que Deus está falando. O interessante é que na antiga aliança de Caim e Abel era um cordeiro por pessoa para remissão de pecados na época de Abraão. Na época de Moisés, depois da Páscoa, nessa primeira Páscoa que aconteceu aqui, Deus disse: eu vou quebrar esse leque, não vai ser mais um cordeiro por pessoa, vai ser um cordeiro para cada família. Quer melhor? Aí vem Jesus e ele veio como cordeiro, não para um cordeiro para uma pessoa, não, ele não veio como cordeiro só para uma família. Jesus, ele veio como cordeiro para a humanidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então houve uma evolução. E ele disse: essa Páscoa será lembrada. E você vai pegar esse cordeiro, vai cortá-lo. Tem que ser um cordeiro menos de um ano, não pode ser acima de um ano, e tem que ser limpo, tem que ser purificado. Deus gosta de coisa santa, de coisa pura. Deus não gosta de nada sujo. E a Bíblia diz que eles pegaram o sangue do cordeiro e eles foram orientados a colocar na verpas da porta do lado de cima, e foi orientado a colocar nos dois umbrais. Umbrais era de um lado e de outro da porta. Então havia, e outra, não era na porta toda, não era no meio da porta. Não era no meio da porta. Era só no meio da verpa. A verpa é aquela madeira de cima. Ela não ficou na madeira completa, ela ficou no meio. E ela ficou do lado, que se chama os dois umbrais da porta. Quando Jesus estava na cruz, ele ficou representando aquela porta. Aleluias! Jesus é a porta. Quando Moisés se referiu a isso, era como se ele fosse o profeta messiânico, como se ele estivesse profetizando algo para o futuro, porque o interessante é que Jesus morreu na Páscoa. E aqui em Êxodo, ele ordenou o sangue do cordeiro na Páscoa para vencer a morte. Aleluia! E ele colocou sangue em cima da verpa e nos dois umbrais da porta. Então representa uma cruz. Aleluia! E Jesus, quando ele estava na cruz, ele venceu a morte. Sabia disso? Quando ele estava na cruz, ele venceu a morte.
Então essa é a representação do livro de Êxodo, quando a morte passou naquela cidade. E a Bíblia diz que quando a morte aproximou, ela não entrou naquela casa, porque havia o sangue. Sabe por que o diabo não conseguiu te parar? Porque tem sangue na vida. Sabe por que Satanás não conseguiu te derrubar? Porque tem sangue na porta. Sabe por quê? Você está vivo hoje? Porque Deus colocou sangue no teu ministério. O sangue do Cordeiro está sobre a tua vida. Eu venho como profeta de Deus para te dizer: tem sangue do Cordeiro de Deus na tua vida, na tua casa. Sabe por que teu filho não morreu? Porque tem sangue do Cordeiro de Deus. Sabe por que o teu marido não morreu? Porque tem sangue do Cordeiro. Sabe aquele livramento que você estava nos últimos? Não era nem para você estar vivo, mas o sangue do Cordeiro te resgatou. Eu estou falando para pessoas que só Deus sabe o passado que Deus tirou. Ele tirou ela, sabe por quê? Porque o sangue do Cordeiro purifica o homem de todo pecado. Aleluias. O sangue do Cordeiro, ele purifica, ele lava o homem de todo pecado. Aleluias. Disseram que você iria desistir. Disseram que você não iria passar nem 2024, mas Deus te sustentou até aqui porque você tem um sangue na vida. E a Bíblia diz que quando o anjo passou, matou todos os egípcios, do prisioneiro até os animais. O anjo da morte, eu imagino que ele vai na tua casa, mas quando ele chegar lá, ele não vai conseguir te tocar. Sabe por quê? Porque na tua casa tem o sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz em Apocalipse, e eles, Apocalipse 12, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue não é só para remissão de pecados, mas o sangue também é para nós vencer das astutas de Satanás, porque foi através do sangue que Jesus venceu o nosso inimigo. Quando ele derramou a primeira gota de sangue no Getsemane, não foi na cruz do Calvário, a primeira gota de sangue foi no Getsemane. Ele pisou na cabeça de Satanás. Aleluias. E eu tenho a palavra de Deus para você esta hora. Eu tenho algo de Deus para você. Não desista. O sangue de Jesus te fortalece. Eu poderia vir aqui com outra palavra de autoajuda, mas não existe palavra que fortalece nossa vida que não é o sangue de Jesus. Não existe outra palavra. Só o sangue de Jesus que nos fortalece. Só o sangue de Jesus que nos restaura. Só o sangue de Jesus que perdoa todos os nossos pecados. E ainda deixou troco. Sabe por quê? Porque se você pecar, a Bíblia diz: não pequeis, filhinhos, mas se pecar, tendes um advogado para com o Pai. Fracassou, tropeçou? O sangue tem valor.
O sangue nunca vai perder a essência. O sangue de Jesus é o único que perdoa pecado. Você não desistiu porque o sangue de Jesus te comprou. E eu quero orar pela tua vida hoje. Eu quero orar por você que está enfermo, porque o sangue de Jesus vai te visitar hoje. A morte está querendo bater na porta da tua casa, mas não vai conseguir. Sabe por quê? Porque tem sangue na tua vida. Tem sangue do Cordeiro de Deus. Senhor amado Jesus Cristo, eu te apresento esse filho, Deus. Eu te apresento, Senhor, esse ouvinte. Eu te apresento aonde essa palavra vai alcançar. Eu te apresento essas vidas que estão recebendo o maná vivo que desceu do céu. A tua palavra. Porque a tua palavra é quem nos fortalece. A tua palavra é quem nos restaura. A tua palavra é que nos edifica, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso. Eu te apresento a vida, Senhor, de cada pessoa que parou o seu tempo para ouvir a tua palavra. Que teu sangue maravilhoso, o sangue do Cordeiro, venha ser sobre essa pessoa que está me ouvindo agora. Que o sangue do Cordeiro venha visitá-lo, venha trazer proteção, ó Pai. Porque eu creio que o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso. Que Deus venha restituir todos os negócios na vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus. Seja abençoado com essa maravilhosa palavra. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.